Olá, hoje eu quero continuar uma conversa que iniciei algum tempo atrás sobre o tópico de membresia. Não sei, quando eu penso sobre esse tema, ser parte ou ser membro de uma igreja cristã, numa comunidade local, quais são os sentimentos que sugeram? Quais são as responsabilidades? O que a gente ganha com isso? Teve um primeiro vídeo que iniciou essa conversa que foi uma provocação de uma pergunta. Será que ser membro de uma igreja ainda vale a pena? A gente tem que investir nosso tempo, nossos dons, nossos bens. Será que ainda vale a pena fazer parte de uma igreja local, de uma congregação cristã? Quais são os desafios? A gente conversou um pouquinho sobre isso nesse primeiro vídeo. Eu já quero continuar essa conversa com vocês. Como é que a gente identifica quem faz parte de uma igreja? Quais são os membros? De uma forma estatística, a gente até poderia dizer que membro, aqueles que fazem parte, que estão no hall de membros de uma certa congregação. E a gente às vezes até, a Igreja Concorde, como eu sou pastor da Igreja Concorde, qualquer uma das congregações pela qual vocês fazem parte também. Mas é claro que, biblicamente falando, a quantidade, o número, quem está no hall de membros, nunca foi uma preocupação. Nem esse propósito, quando a gente olha para o início da igreja cristã. Mas onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei, diz Jesus. Então, biblicamente falando, a quantidade, ela não é um aspecto a ser considerado. Uma igreja saudável, uma igreja boa, é uma igreja que tem tantas quantidades de pessoas. Não, acho que não é esse ponto, mas é aquela que está fortalecida na palavra de Deus. Mas talvez há 2 tipos de membresia, se a gente for pensar, e que estão conectadas, estão juntas quando a gente pensa naquela imagem que o apóstolo Paulo traz de 1 Coríntios. Vocês são membros do corpo que Cristo é o cabeça. Lá em 1 Coríntios vai falar sobre essa metáfora, que eu acho interessante. Nós fazemos parte desse corpo. Então, há uma unidade nesse sentido. Que esse corpo é a igreja cristã. Não está se referindo a uma denominação de forma específica. Mas o que eu acho interessante é que cada um que faz parte desse corpo, que Cristo é o cabeça, tem os membros. Os olhos, ouvidos, os dedos, enfim, todos os membros relacionados. Então, essa relação ela também é importante, porque apesar de nós estarmos conectados com o corpo, nós também estamos relacionados uns com os outros, que somos partes desse corpo que é a igreja. Essa metáfora ela tem muitas reflexões que a gente pode ir, mas uma delas que me chama a atenção, no momento que a gente destaca um dos membros, por exemplo, o ouvido, os dedos, qualquer parte do corpo, que a gente destaca o corpo como um inteiro, ele perde a sua relevância, perde o seu propósito. Em outras palavras, ele perde a vida. Apesar de ser muito importante, no momento que ele é desconectado do corpo, ele perde aquilo que ele foi chamado a fazer, o seu propósito de ser. E essa imagem nos faz pensar bastante sobre qual que é o propósito de estarmos inseridos no corpo de Cristo. É claro, nós queremos servir e nós servimos uns aos outros. Nós estamos conectados a esse corpo que é Cristo, mas será que a gente consegue ser igreja? Isso também é uma reflexão interessante, Sem ir à igreja, sem estar conectado a uma congregação local. Não sei se vocês já ouviram esse jargão, que eu acho que ele é interessante para a gente pensar. É uma daquelas provocações que podem levar a uma conversa muito maior. Aqui apenas uma pequena e breve provocação e reflexão. Talvez vocês já ouviram aquela expressão, eu sou uma pessoa espiritual, mas não sou uma pessoa religiosa. Se a gente for parar para pensar, nessa perspectiva, a gente poderia até dizer, olha, eu valorizo a fé cristã. A palavra de Deus até. Eu valorizo isso que nos foi revelado, mas eu não quero me envolver com as pessoas que pertencem ou que compartilham dessa mesma fé. Vamos conversar um pouquinho? Vocês já ouviram essa expressão, acredito eu, Eu sou uma pessoa religiosa, uma pessoa espiritual, mas eu não sou uma pessoa religiosa. Sou uma pessoa espiritual, mas não sou uma pessoa religiosa. Vamos lá. Quando a gente diz que a gente é uma pessoa espiritual, no texto bíblico, biblicamente falando, o que isso significa? A gente pode lembrar, por exemplo, de Gálatas 6, quando lá o apóstolo Paulo diz, meus irmãos, se alguém for
apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade, tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Uma pessoa espiritual, em outras palavras, é uma pessoa viva para Deus, que recebeu uma nova vida. E essa é uma expressão interessante, porque quando a gente nasce espiritualmente morto. E a gente tem vários textos que vai falar sobre isso. Efésios 2, quando estávamos espiritualmente mortos, ou seja, sem o novo nascimento, sem o batismo, sem a palavra que nos dá a vida, a gente é espiritualmente morto. Quando a gente fala, eu sou uma pessoa espiritual, no sentido bíblico, a gente pensa, nós somos pessoas que foram resgatadas pela palavra, receberam um novo nascimento, foram batizados, têm a chama e a fé no coração e na sua vida e compartilham, celebram essa nova vida que recebem de Cristo. E aqui vem um pouquinho, né, essa reflexão para o nosso contexto, para o nosso dia a dia. Né? Se eu afirmo que eu sou uma pessoa espiritual, no sentido bíblico, será que faz sentido a gente dizer, eu sou uma pessoa espiritual, mas eu não desejo fazer parte de uma igreja local? Será que faz sentido para vocês? Tem conexões? De que maneira a gente pode refletir sobre isso? Porque se estamos conectados com Cristo pela fé, percebam, né, a imagem do corpo, a gente não pode se desassociar. A gente também está conectado uns com os outros. A gente serve uns aos outros. Não somente a Cristo, que é o cabeça, mas também a todos aqueles que pertencem a Cristo. Vamos lá para a segunda frase, mas eu não sou uma pessoa religiosa. De forma simples, seria assim, eu tenho fé em Jesus, mas eu não quero me envolver numa igreja local. Por N razões, motivos, que podem ser justificáveis. E a gente pode conversar um pouco sobre as cicatrizes que muitas vezes determinados contextos e congregações já deixaram na vida de muitas pessoas. E por isso que ter uma igreja saudável, que seja centrada em Cristo, é extremamente necessário e fundamental para que a gente possa refletir sobre esse tópico, né? Mas assim, vamos imaginar que você esteja num contexto de uma igreja bíblica, saudável, que confessa Cristo como seu Senhor e Salvador. Às vezes, a gente diz isso num contexto onde muitas vezes a gente enxerga a nossa vida no sentido mais pessoal e privado. A fé é algo pessoal, é algo meu. Não tem nada a ver com as pessoas que estão ao meu lado, ao meu redor. Eu não preciso me envolver com eles. Deixa eu fazer uma comparação, e todas as comparações elas são limitadas, mas é interessante talvez pensar nessa perspectiva. Talvez algumas pessoas enxergam fazer parte de uma igreja como muitas vezes tem pessoas que torcem por algum time do coração. Nem todos aqueles que, vamos imaginar, dentro do contexto aqui do Brasil, e pode ser qualquer esporte, mas no aspecto do futebol, nem todos vão torcer para o mesmo time, isso está certo. Há vários times. Mas vamos imaginar que a gente tivesse um único time aqui no Brasil e a gente torcesse por ele. Nem todos têm o sócio torcedor, né? Alguns vão para o estádio, alguns são torcedores de estádio, gostam de ir para o estádio. Alguns são torcedores de sofá. E alguns são torcedores nominais. Não necessariamente que todos os torcedores vão apoiar o seu time do coração, que aprenderam a amar e que acompanham financeiramente muitas vezes. De vez em quando compra uma camiseta, faz alguma coisa nesse sentido. E às vezes a gente acaba transferindo essa mesma perspectiva de fé como a gente torce para um time. Tem gente que é fã-clube de Jesus, da igreja, e é aquela que participa da igreja todos os domingos. Mas tem aqueles que são fiéis de sofá, nessa perspectiva que assistem os cultos online, acompanham aqui, acompanham ali, e tem outros cristãos que são apenas nominais. Apesar das comparações, e nunca é justo uma comparação, às vezes dá a impressão de que a gente acaba observando, olhando a vida e a fé nessa forma até um pouco distanciada. Não, uma coisa é minha fé em Jesus, outra coisa é meu envolvimento dentro de uma comunidade local. E a perspectiva aqui é diferente, porque a gente não apenas torce para o fã-clube Jesus,
mas a gente faz parte desse time, se a gente for usar essa comparação. Eu sou esse time. Né? Cristo nos chamou e nos envia ao mundo para proclamar essa boa nova. Eu faço parte da igreja cristã, todos aqueles que ouvem a voz do nosso bom pastor Jesus. E eu quero então finalizar essa breve reflexão trazendo o texto então de 1 Pedro, capítulo 2, quando Jesus fala que ele é, Pedro reflete que ele é pedra viva, e nós somos pedras vivas que o Senhor está usando na construção de um templo espiritual. Então, ele nos usa e nós fazemos parte dessa construção que é a igreja. E ele continua, vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora vocês são povo de Deus. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora receberam misericórdia. Claro, talvez vocês tenham muitas objeções sobre isso, mas não tem como negar que às vezes é difícil a gente afirmar essa frase, eu sou uma pessoa espiritual, mas não sou uma pessoa religiosa. Jesus nos chama a viver a nossa vida e a nossa fé todos os dias da nossa vida. E talvez há inúmeras objeções, circunstâncias que fizeram ou que talvez colocaram que vocês se afastassem de uma igreja local. Sim, eu entendo tudo isso. Mas a minha provocação e talvez a minha reflexão aqui junto com vocês é qual a importância de participar de uma igreja local e que de maneira a gente pode escolher, né, um local, uma igreja, né, que vai refletir as bases da fé cristã. Por isso, no próximo encontro que a gente tiver sobre esse tema, um dos desafios é como é que a gente identifica uma igreja cristã? Quais são as marcas de uma igreja cristã? O Timoteus falou sobre isso e tem um queria conversar um pouquinho também com vocês sobre esse tema. Se por acaso você achou interessante e quiser acompanhar, tem esse primeiro vídeo que a gente falou sobre membresia, acho que é legal para você acompanhar a série. E caso você queira refletir um pouco sobre igreja, ser igreja, também tem um pequeno vídeo para compartilhar com vocês. Deus te abençoe, é uma alegria ter a sua companhia. Até uma próxima oportunidade. Um abraço, fique com Jesus.